Olá, bom dia. Pois é, estamos no centro de Toronto. Antes que alguém comece a falar o que eu estou fazendo na rua, Toronto não está em lockdown. Nós estamos em estado de emergência e existe um horário especial para atendimento de terceira idade, como eu. Nós fomos fazer algumas compras e eu estou aproveitando para mostrar a vocês como é que é o centro de Toronto agora, durante o estado de emergência. Não tem muito movimento. Nós podemos ir em mercados, farmácias, lojas de vinho, que aqui a bebida alcoólica, cerveja, vinho, uísque, seja lá qual for a bebida, só pode ser comprada em lojas especiais. Você não encontra em mercados. São raros os mercados que vendem. Mas todos esses locais também fazem entregas a domicílio. Está um pouco mais caro, embora eles digam que não tem acréscimo de preço. Mas é isso aí. Olha Toronto como é que está. Imagine todos esses escritórios, bancos, firmas gigantescas de empreendimentos, tudo parado, com exceção dos serviços essenciais. A situação está assim, ainda sem uma definição. O ministro ia falar, hoje ainda não fui olhar o pronunciamento, mas nem as medidas não têm sido medidas otimistas. Nós estamos sobre esse pesadelo incrível. Estamos vivendo uma transformação, uma reengenharia social e econômica violentíssima que vai afetar todo mundo. Eu tenho comentado, a realidade do Brasil é diferente da realidade do Canadá ou dos Estados Unidos. Nós aqui temos outro estilo de vida, uma outra economia, etc. Então, mas cada país vai ter que se reajustar, vai ter que se realinhar a uma nova sociedade que está surgindo aí, uma coisa bem complicada. E ainda não estamos nem no meio da crise. Quando essa história do vírus acalmar um pouco, nós vamos ver o pancadão que vai ser na economia, que vai acontecer na economia mundial. O governo canadense deve fornecer a partir agora de abril $2.000 de compensação para trabalhadores autônomos. Ainda estamos estudando como vão socorrer as companhias maiores, mas é um problema gigantesco. Os bancos não vão aguentar muito tempo. Então estamos aí, passeando pelo centro de Toronto. É uma linda cidade que tem um dos piores trânsitos da América do Norte. E assim, vazinha, vazinha. Incrível. Eu gostaria que fosse assim todo o tempo. É uma cidade muito agradável, porque ela é cercada de parques, embora os parques todos estejam proibidos. Estamos dando a volta agora, vamos entrar daqui a pouco no Vale do Don Valley, que é o Vale Don, é uma região bem bonita. Para chegar em casa, nós vamos conversando sobre essa história toda que o planeta inteiro está vivendo. Eu vou começar daqui a pouco, quando chegar em casa, um vídeo fazendo aquela relação que eu já fiz várias vezes de como existe uma interferência externa em todas as situações e catástrofes que acontecem no nosso planeta. Eu tenho falado desde lá da série da Irmandade da Serpente, sobre John Keel, William Bramley, que fala sobre essa interferência externa, quando ele procura saber por que o planeta não consegue seguir uma rota de paz, de harmonia e de prosperidade, tem sempre alguma coisa acontecendo. Então tem uma relação, sim, daqui a pouco vamos conversar sobre isso, falar menos sobre essa coisa horrorosa que está acontecendo aí, porque as notícias mudam a cada minuto, a cada hora. Nós acabamos de passar ali atrás, são dos estúdios, aqui são vários estúdios de cinema aqui em Toronto, uma dos grandes produtores de filmes da América do Norte, da Hollywood. Vários filmes da Netflix são feitos aqui, são filmados aqui. O Star Trek, da nova série, também foi filmado aqui, só que ninguém sabe onde é o estúdio, nem eu consegui descobrir. Mas vamos lá, vamos apreciando aí, vamos entrar daqui a pouco no caminho de casa. Essa enorme chaminé aí de uma usina termoelétrica já desativada. Essa região toda vai sofrer se a crise continuar, não vai sofrer nada, né? Mas estava sendo previsto uma grande reformulação na região, de revitalização e construção de condos aqui, né? Aqueles prédios enormes, condomínios, né? Que chama no Brasil. Mas toda essa história vai tomar um break gigantesco. Tudo está parado. Eu já tinha comentado em outros vídeos o preço dos imóveis em Toronto, isso é algo absurdo.
A especulação imobiliária aqui atingiu a níveis estratosféricos, não tem nada comparado, só Hong Kong, talvez alguma Nova York, um condomínio, nós estamos vendo lá o centro da cidade, um apartamento, um kitnet, aqui costuma custar de $1,5 milhão a $2 milhões, bem no centro. Mais afastado ficam entre $700 e $800 mil, um pequeno apartamento. Os aluguéis também acompanharam, e tudo isso sob a influência da gigantesca invasão de investidores estrangeiros, principalmente chineses. Aqui em Toronto são 350 mil deles. Fora em Vancouver, que também é praticamente totalmente, todo o mercado imobiliário está na mão deles. Mas volto a repetir, nada disso justifica racismo. Eu moro num país em que o racismo é muito combatido, é crime. O Canadá é um dos países que tem a maior diversidade racial do planeta, e todos aqui convivem. Aqui ninguém liga para sua cor, para sua raça, para sua língua. Toronto é uma cidade de centenas de línguas, todo mundo fala um português atrapalhado. É assim que é o Canadá. A diferença dos Estados Unidos é brutal, não existe nada em comum com os nossos amigos aqui do outro lado da fronteira. Nós estamos a 120 quilômetros pela BR da fronteira para New Jersey, Buffalo, e New Jersey é bem pertinho, então todas as grandes cidades canadenses estão situadas na fronteira norte-americana. Nós estamos acompanhando essa crise, mas não vamos nos fixar muito nela não, porque está estressante. Nós estamos em casa inventando o que fazer, quer dizer, temos muito o que fazer, né? Tem muita leitura, muito filme, muito trabalho manual, mas a situação é estressante sim. O importante é manter a calma, não perder o espírito, ficar alegre, não ser irresponsável, né? Aí o centro de Toronto, tudo isso aí parado, o tamanho dos condos e vão surgindo um atrás do outro. Esse mercado vai sofrer uma pancada gigantesca, não tomar um susto quando tudo isso terminar. Ok? Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre os ETs, os extraterrestres, os interdimensionais, os ultraterrestres, essa turma toda que tem nos acompanhado, aparecendo às vezes, desaparecendo, escondidinhos. Vamos lá, daqui a pouco falaremos sobre ele. Até já! Pois é, quem diria, né? Quem diria que nós estaríamos vivendo, sendo personagens daqueles filmes de ficção da Netflix e das redes de stream, filmes apocalípticos, né? Pois é, nós estamos vivendo agora nós somos os personagens. Coisa incrível que está acontecendo com o nosso planeta. Eu havia dito que eu não ia falar muito sobre essa situação toda, mas não tem jeito. Então, vamos continuar falando sim um pouco antes de chegarmos lá nos ETs, porque tem tudo a ver. Não existe como separar religião, ufologia e política. Essas três irmãs andam juntas o tempo todo, por incrível que pareça.
Eu quero... Desculpa, lá no vídeo, no carro, eu falei que indo pela BR, isso chega rápido à fronteira americana, não é BR, aqui é highway, mas é o lado brasileiro. E também eu falei que o português... Todo mundo fala um português atrapalhado, né? Todo mundo fala inglês atrapalhado aqui em Toronto, porque são centenas de línguas ao mesmo tempo. Mas vamos comentar aqui sobre dois grandes jornalistas investigativos. Um deles é Jim Marsh, e o outro foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Helley, que todo mundo conhece, que é líder com ufologia. Ele publicou em 2010 um livro chamado Light at the End of the Tunnel, uma luz no final do túnel, um plano de sobrevivência para a espécie humana, onde ele já previa que tudo isso iria acontecer. Tudo isso iria acontecer. O outro foi Jim Marsh, também quem está na área da ufologia conhece muito bem. Eu conheci pessoalmente, estive com ele aqui na Universidade de Toronto. Ele estava lançando esse livro aqui, Population Control, de 2015, né? Como as grandes corporações irão nos matar. Também já previa toda essa história, inclusive dessa pereba assassina, que é apenas um cavalo de Troia. O que está vindo por trás dele é bem pior, já está acontecendo. Mas vamos começar então a comentar sobre tudo isso até chegar lá na hora no livro do Paul Helley, onde ele faz ele junta todos esses fatos, né, com a interferência, com a possível interferência extraterrestre. Toronto continua chuvosa, uma umidade muito alta, a temperatura subiu um pouco, na positiva, 5 positivos, né? Aqui agora já estamos com 7 positivos, está muito bom, mas chove sem parar, tudo parado, tudo deserto, uma sensação muito estranha de que tem alguma coisa bem pesada em cima da gente. Não existe nenhuma novidade, nenhuma notícia boa, as notícias são cada vez mais ruins, né? E como essa coisa toda aconteceu, como nós ficamos reféns disso. Vamos lá. Terra, campo de batalha. A hora da hibridização completada. Já foi, né? Está sendo. Ou será, quem sabe. Mas estamos chegando lá. Nós vamos descobrir quais são as vulnerabilidades que o regime de trabalho moderno, dito moderno, como a terceirização, o trabalho por aplicativo, né, pela internet, cria num momento desse. Nós já estamos vendo isso. Nós vamos descobrir mais cedo também, do que era para ser descoberto, a importância de usar o sistema de venda online, de pagamentos sem contato com dinheiro e outras coisas. Já estamos nessa fase. Vários locais aqui no Canadá já não aceitam dinheiro em espécie, você tem que trocar no banco e usar o seu cartão. Pois é, nós só falávamos, conspiranoicos todos falavam sobre isso, mas ninguém acreditava, né? Chamados de malucos, né? As mudanças que o nosso mundo levaria décadas para aceitar e que nós levaríamos muito tempo para implementar voluntariamente, agora nós estamos tendo que implementar essas medidas no susto, na marra. E tudo aconteceu em questão de semanas e vai levar mais alguns meses. Então, independentemente da progressão dessa pandemia e das mortes que podem acontecer ou não, só as mudanças que virão para se adaptar a elas já estão adiantando e atrapalhando alguns passos que a humanidade daria nas próximas 2 décadas. Nós já deveríamos estar viajando pelas estrelas, conversando com os nossos irmãos das estrelas, mas tudo isso foi jogado por água abaixo. Eu comentei num vídeo anterior que a abertura estava acontecendo, e eu estava super feliz com isso, que somente alguma coisa pararia aquela abertura, um ataque de falsa bandeira, ou algo assim parecido com isso que nós estamos vivendo agora. Ninguém vai comentar sobre extraterrestre agora. Agora a questão é sobrevivência e ver qual é a cara do inimigo, porque ele está escondido ainda, né? Isso vai ser um trauma nas pessoas, está sendo um trauma em todas as pessoas, um assunto que nós ainda não sabemos como vai ser resolvido. A relação entre as pessoas, o que é que esse período de confinamento vai fazer conosco? Se a relação entre os familiares aumenta ou diminui, brigas estão acontecendo, desentendimentos, como é que as pessoas vão suportar esse período de isolamento? E que valor que a gente vai dar para uma reunião, um almoço, uma festa, um churrasco ou algo assim? Tudo isso vai ser muito diferente quando a gente sair desse surto. Tudo mudou. Então vamos falar sobre o livro do Paul Helley, A Luz no Final do Túnel. Esse livro ele reflete o julgamento maduro de um autor com ampla experiência dentro e fora da vida pública. Não vamos falar sobre ele. Ele foi ministro da Defesa do Canadá. Ainda está vivo, mora aqui em Toronto. Ele estabelece em termos bem
severos, sem nenhum verniz para disfarçar, que a maioria dos principais problemas do mundo podem ser resolvidos, né? Daí ele tem no livro, ele oferece várias sugestões. Ele fala que a espécie humana está inclinada para a extinção. Isso nós estamos vendo. A menos que nós venhamos a mudar nossas atitudes e ações, e com uma urgência, porque o desastre é iminente. Isso ele falou em 2010. É importante ver que isso trata-se de geopolítica. A geopolítica não trata de um ano para o outro. A geopolítica pode levar 10, 15, 20, 50 anos. Um processo de transformação geopolítica pode ser demorado. Os chineses estão passando por uma transformação geopolítica há 70 anos. E vocês fazem planejamento para um século depois do que vai acontecer. Então, a menos que nós venhamos a mudar nossas atitudes, nós vamos sucumbir. O Paul Haley sugere que nós temos cerca de 10 anos para nos afastarmos da economia do petróleo. Veja, esse livro é de 2010. Ele disse que nós tínhamos 10 anos para que nos afastássemos da economia do petróleo e lamenta profundamente que naquela época a Conferência de Copenhague tenha refletido pouco progresso nessa direção. Quer dizer, a commodity do petróleo é que manda no mundo. Ainda é, né? Então toda essa atmosfera, ele continua no livro dele, se lembrava o imperador Nero brincando enquanto Roma era incendiada. Os líderes mundiais simplesmente precisam fazer algo melhor. Ele no livro descreve as 3 mudanças principais monumentais necessárias para acomodar o milagre. Ele afirma que já existem fontes de energia exóticas, como a energia livre. Isso nós temos comentado sempre nas nossas lives, em hangouts que eu participei. Toda essa tecnologia já está patenteada e existe. Energia livre, motores de salto quântico, motores que nos levaria a Marte em questão de poucas horas. Mas tudo isso permanece em segredo. Ele diz que essas tecnologias foram desenvolvidas pelo governo paralelo nos Estados Unidos, nas enormes instalações subterrâneas, e que a operação oculta, a operação negra, que chama, na tradução, é Black Ops, essas operações ocultas eram realizadas no estado do Nevada e no Arizona, usando uma tecnologia emprestada, veja agora, por visitantes de outros planetas. Lembrar, ele foi ministro da Defesa do Canadá na época da Guerra Fria. Ele tinha acesso à documentação classificada, não a todas, ele mesmo falou aqui na entrevista. Tinha um level, um limite até onde ele podia ir, mas dentro desse limite ele viu muita coisa. Ele disse que, segunda ideia dele, né, ele dá a primeira, a segunda mudança seria: o dinheiro deve ser encontrado para subsidiar nações pobres e facilitar as grandes mudanças. Isso pode ser conseguido com uma reformulação fundamental no sistema monetário e bancário mundial, que é assassino. É o maior responsável por tudo que nós estamos passando. A alavancagem dos bancos deve ser drasticamente reduzida e a porcentagem de dinheiro virtual que eles criam como dívida estritamente limitada para que os governos possam ter flexibilidade financeira para financiar a transição para a sustentabilidade. Os bancos centrais são bancos particulares, não se iludam. O Banco Central não é estatal. Eles pertencem a uma elite que ninguém vê a cara. Seja o Federal Reserve nos Estados Unidos, seja o Banco Central brasileiro. O presidente do Banco Central é apenas um Pinóquio, é uma marionete. Por trás dele existe um grupo que não aparece na mídia e que manda. Então, ele continua que finalmente será necessário que todos os países, raças, credos e filosofias, né, políticas abandonem seus antagonismos e trabalhem juntos com um objetivo comum para salvar a herança que eles têm em comum, que é a nossa civilização. Mas, por enquanto, nós nos matamos ainda por religião, por briga partidária, uma coisa absurda, idiota. Eu, como ET, jamais olharia para esse planeta e falei: vou sair fora daqui, essa turma está primitiva, é horrível, né? Então nós vamos ver. O Paul Haley, a história dele foi uma importante contribuição para a literatura da civilização ocidental moderna, embora o livro dele não seja fácil de encontrar mais. Eu tenho, mas na Amazon tem poucos exemplares à venda e ele não é encontrado em livrarias aqui no Canadá, só se você correr algum sebo. Ele continua dizendo que a experiência dele no governo e seu interesse em exopolítica, quer dizer, lidar com os extraterrestres, em questão de sustentabilidade das civilizações, ele mantém essa posição até hoje, né? Ele diz que com essa experiência ele pôde chegar a essa análise e ter ideias de como a gente pode encontrar uma luz no final do túnel. Ele supervisionou as forças de defesa canadenses na década de 60
e disse que os Illuminati são uma entidade real e estão controlando o mundo, e ele foi o primeiro funcionário de altíssimo nível no governo do mundo a fazer essa denúncia. Ele disse ao programa podcast Lazarus Effect que ele acredita que a elite do mundo tem a tecnologia para reverter os efeitos das mudanças climáticas e efeitos da política financeira assassina, mas essa elite se afastou do público. Eles têm um interesse em continuar, os Illuminati, a ajudar a indústria do petróleo, a indústria de armamento, a sempre manter uma guerra aqui e ali para vender armamento, manter todo mundo brigando um com o outro, que é dividir para conquistar, que os romanos já sabiam disso há 2000 anos. Dividir nunca vai ter paz, eles não querem, não pode. A elite vive muito bem e deixa que os outros se matem. Aquilo é loucura o que eles fazem com esse planeta. Ele continua afirmando que os Illuminati são um grupo que os teóricos da conspiração afirmam controlar os assuntos e a economia do mundo, e seus membros estão dentro do mundo da política, dos negócios e entretenimento. Haja visto Hollywood. E muita gente tem feito denúncia, o que não, todo mundo. Muita coisa eu não posso falar aqui no YouTube, porque eles me derrubam. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu poderia falar muito mais coisas, mas não dá. E principalmente aqui, né? Então, ele continua falando que uma das soluções também seria a reflation. Eu não sei como é que traduz a reflação em português, que é um termo econômico que se refere a medidas estimulantes adotadas para diminuir ou interromper os efeitos da deflação. As medidas inflacionárias podem consistir em política fiscal, quer dizer, reduzir impostos, a política monetária, né, alteração da oferta da moeda, redução de taxa de juros, né? Não, a desinflação é uma desaceleração da taxa de inflação, de preços e da expansão da produção, de uma economia, usando política fiscal e monetária. Mas isso causa desemprego, miséria e pobreza. Ele vai por aí. E então ele continua no livro dele, o prefácio tem uma citação famosa do Sir Josiah, né? Sir Josiah Stamp. Ele foi presidente do Banco da Inglaterra na década de 20. Ele foi o segundo homem mais rico da Grã-Bretanha, e ele fez um discurso de formatura na Universidade do Texas em 1927 que ficou famoso. Ele diz o seguinte: o setor bancário foi concebido na iniquidade e nasceu do pecado. Os banqueiros são donos da terra. Tire-o deles, mas se você der a eles o poder de criar depósitos, e com o movimento de uma caneta eles criarão depósito suficiente para comprá-los novamente. Vai criar dívida que você nunca vai conseguir pagar. Afaste-se deles, afaste todos. Todas as grandes fortunas vão desaparecer, inclusive a minha, pois esse seria um mundo melhor, um mundo mais feliz para se viver, né? Agora, se vocês os deixarem, vocês serão escravos. Deixe-os continuar a criar esse sistema financeiro e vocês vão pagar com a sua própria escravidão. Então, você vê que uma coisa é violenta. Toda a economia do mundo está parada. A realidade brasileira é diferente da realidade da Europa, da realidade da América do Norte. Aí nós temos outros problemas e gravíssimos para serem resolvidos. Inclusive, deles, para mim, o pior é a segurança pública e a pobreza. Gigantesca. É só olhar no Rio de Janeiro a quantidade de favelas. Tem problemas violentíssimos para serem resolvidos. A economia não vai se recuperar tão cedo. Todas as companhias aéreas estão no chão. Não há movimento. Com a companhia aérea de milhões de empregados pelo mundo, o setor turístico do mundo inteiro está derrubado, ninguém está fabricando nada, ninguém está comprando nada, todo mundo está em casa aguardando próxima notícia do governo. Aqui sempre aparece uma novidade. Agora é proibida a reunião com mais de 5 pessoas, a polícia tem poder de prisão se você desobedecer aos mandatórios, às leis. Agora é lei, eu não posso ir a parque nenhum, eu tenho que ficar confinado em casa. Esse discurso também está no livro do autor Silas W. Adams, que ele falou sobre a história dessa canalha que é o sistema bancário mundial. Ele tem um livro chamado Crime Legalizado dos Bancos, de 1958, de Silas W. Adams. Eu já escutei há muitos anos, eu escutava sempre uma piada que fala se vocês saberiam a diferença entre um olho de vidro e o olho de um banqueiro.
Qual é a diferença? A resposta é simples. É o componente de ternura que existe no olho de vidro. Por aí se tira como é essa raça que vive por trás desse sistema. Veja bem, eu aqui não estou falando de quem trabalha em banco, do gerente do banco. Eu estou falando de uma turma que está lá atrás. Os banqueiros, o dono, o chefe. Aqueles que dominam todo o sistema bancário mundial. Ele continua comentando que nós aprendemos que nossos governos são do povo para o povo e que eles cuidarão de nós. Medo e engano. Na verdade, eles foram eleitos sempre por uma minoria e governam para a elite e pela elite. Eles beneficiam essa elite. Eles mantêm o poder dessa elite. Essa elite é mantida por eles e por outras corporações numa intrincada rede de grupos públicos, alguns bem escondidos, e grupos privados, que controlam vastos impérios bancários, comerciais, militares e o petróleo, evidente. Haja visto a casta real árabe, não? É vergonha aquilo. Pois é. Coletivamente, eles são o conglomerado não oficial mais poderoso do mundo. Quem quiser saber alguma coisa mais sobre isso, pode ler, se aguentar o choque, se conseguir o livro também, que tem uma verdade por trás disso tudo, estou fazendo resumos, deve ler o livro de Daniel Stulin, que passou 15 anos investigando essas corporações. Né? Essa turma vive atrás de cortinas fechadas, onde a mídia não entra, não aparecem, vivem cercados de segurança super treinados, possuem aviões especiais e aeroportos clandestinos. Né? Tem outro autor que chama-se Hollis Clark, que fez o livro, publicou o livro A Comissão Trilateral, Planejamento da Elite para o Controle e Gestão Mundial. Essa comissão trilateral faz parte do que se chama aqui nos Estados Unidos de as Três Irmãs. É o Conselho de Relações Exteriores, o Grupo Bilderberg e a Comissão Trilateral. Tem uma quarta. A quarta grupo que se chama Cabal. É bom falar que toda hora eu vejo aí grupos no Brasil traduzindo Cabal como Cabalá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por favor. O tradutor do Google comete esse erro. O cara bota lá Cabal, ele traduz como Cabalá. Cabalá é a linha mística da religião judaica. Ok? Não tem nada a ver com essa história. Cabal significa grupo secreto. Tá? Cabal é um grupo clandestino, secreto, oculto. Então foi esse grupo, o governo oculto, que usurpou o poder do Congresso americano e da presidência, se colocando como árbitro final em qualquer decisão presidencial e que teve sua origem lá na Segunda Guerra Mundial. Depois Roosevelt, por ali, e o contato com os membros do nazismo que foram para os Estados Unidos depois da Operação Paperclip. Ali, supostamente, os Estados Unidos tiveram seu primeiro contato com visitantes de outro planeta ou de outra dimensão. Segundo, está aqui o livro do Paul Healy. Interessante, né? Isso dá papo e dá pano para manga, né? Nós vamos continuar a bater um papo sobre tudo isso, que é pertinente com o que está acontecendo hoje no nosso planeta. Pois é. Agora, para encerrar, eu vou continuar a bater um papo sobre esse livro do Paul Healy. Não dá para fazer tudo num vídeo só. Se a internet continuar. É bem possível que ela caia. Tem um zoom por aqui. Até o site daquele conspiranoico que foi a Marte, né? Corey God, já está falando sobre isso, vários outros links estão comentando, eu tenho seguido alguns por aqui, tem muita informação chegando, muita informação cruzada. Mas é por aí, a coisa não está muito fácil. Nosso planeta está refletindo a soma de bilhões de pessoas, quase 7 bilhões de prisões individuais. A Terra se transformou numa cadeia global, um presídio, uma bola giratória de controle e imposição ditada por poucos, a custo de muitos. E a liberdade? Liberdade? Que liberdade? Livre de quê? Como é que nós vamos soletrar essa palavra liberdade? A raça humana não está livre há muito tempo, muito antes da história registrada. Mas o truque é convencer-nos de que nós somos livres. A liberdade está bem longe ainda, bem longe. Vamos ver se conseguimos mudar um pouco esse tema. Eu pensei em não ter que falar dele, mas não tem como. Ver se nas próximas semanas nós conseguimos ver alguma luz no final desses túneis, porque não é um túnel só. E vamos poder falar das fadas, duendes e elfos, dos rios correndo. Aliás, a natureza está se recuperando muito bem.
fora da presença humana, nos parques, nas praias, em vários lugares do mundo. Enfim, daqui a pouco nós vamos continuar a bater esse papo. Se cuidem, vocês aí no Brasil, mantenham o espírito alerta, né? Sem perder o bom humor, sem deixar de elevar o espírito, porque essa não é a primeira crise da nossa humanidade. Ainda teremos outras. Até já!